Olá, hoje vamos falar um pouquinho de psicologia organizacional. A psicologia é um estudo dos processos mentais e do comportamento do ser humano e as suas interações com o ambiente físico e social. A psicologia procura descrever sensações, emoções, pensamentos, percepções e outros estados motivadores do comportamento humano. Nessa disciplina, estudaremos sobre o ser humano e suas relações no ambiente de trabalho, o que é conhecido como psicologia organizacional. Estudaremos também sobre as relações profissionais, principalmente os fatores que influenciam o comportamento do profissional da enfermagem e sua postura desde a sua fase de contratação até o seu dia a dia de trabalho. Dimensões do ser humano. O ser humano é composto por corpo, mente e espírito. Dentro desses contextos, encontramos algumas dimensões do funcionamento humano: afetivo, comportamental, fisiológico, cognitivo e transcendental. O ser humano é composto por todo. A cada dimensão influencia a outra, acelerando ou retardando o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Em relação à afetividade, é um conjunto de emoções e sentimentos. A afetividade engloba tanto uma reação do corpo, a emoção, como também uma experiência subjetiva de sentimentos. Exemplo de afeto-amor. Comportamento. É um conjunto de procedimentos ou reações do indivíduo ao ambiente que o cerca, em determinadas circunstâncias. O meio. Exemplo. Fugir em uma situação de perigo. Fisiológico, reação orgânica do ser humano. Exemplo, alteração hormonal. Cognitivo. A cognição envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o raciocínio e etc., que fazem parte do desenvolvimento intelectual. Transcendente, pode-se dizer até que essa dimensão de ser transcendente é a única do ser humano, que é caracterizada de uma forma tão diferente os demais setores. Dessa forma, a consciência de si mesmo, ao nível de fazer além daquilo que lhe apresenta, o que faz o ser humano um transcendente. Somos seres que não aceitam simplesmente as realidades que se nos apresentam. Nós as questionamos, buscamos entendê-las, se não gostamos, tentamos mudá-las. Atualmente se tem feito muito essa redução, não se tem levado em conta o ser humano como um todo. Hoje se vê mais e quase que apenas o aspecto biológico e não o ser humano, em seu aspecto psíquico. Hoje não dá nem para dizer que só se vê ou ser humano em sua corporeidade, que por sinal é uma dimensão tão bela. Mas hoje somente se cultualiza o corpo e não a corporeidade. Segundo Maslow, necessidade é aquilo que o indivíduo precisa para garantir a satisfação e manutenção do equilíbrio dinâmico, gerando desta forma um comportamento. A hierarquia define que Maslow está não só nas necessidades fisiológicas, como também naquelas geradoras de comportamento. Vejamos agora as necessidades. Necessidade fisiológica: sono, sede, fome. Necessidade de segurança: estabilidade de emprego, seguro e outras coisas. Necessidade de amor e pertinência: família, amizade, integração nos grupos e etc. Necessidade de estima: autorrespeito e aprovação. Necessidade de autorrealização: potencial próprio, desenvolvimento das capacidades. Para que o homem tenha um estado de equilíbrio, é fundamental uma satisfação mínima das necessidades descritas. A não satisfação de uma necessidade motiva o comportamento humano, como, por exemplo, sinto o sono. Após dormir, a necessidade agora é suprida. A prioridade poderia ser a necessidade de comer. Dizemos assim que a necessidade, via de regra, não assume uma hierarquia definida. A humanização. O ser humano, então, não está sozinho. Ele está em constante relacionamento com a natureza, com o ecossistema, com a terra, com os demais seres humanos. A qualidade das relações é de extrema importância rumo ao processo de humanização. Aqui
que entra a importância da transcendência, pois só transcendendo os limites, quebrando as correntes escravizadoras, é que a humanidade poderá chegar a uma nova fase de sua história. É preciso humanizar nosso mundo, pois há muito tempo ele vem sofrendo com uma falta de atitudes humanas por parte do bicho-homem. À medida que o humano percebe que não está acima num grau de superioridade dominadora aos demais seres, à medida que ele percebe que não está fora do ecossistema, mas que ele está integrado e que todos os seres são seus irmãos. Então, ele começa a se harmonizar com toda a natureza. Ele transcende assim para um grau maior da sua evolução num novo processo de humanização. O ser humano transcendeu tanto em nível de desenvolvimento tecnológico, de superar limites impostos pela sua natureza frágil, se o corpo humano não suporta descer às profundezas do mar. Ele inventou o submarino. E assim outras tantas coisas que o ser humano atingiu. O ser humano já esteve até na Lua e pode ver com os próprios olhos azuis, vivo, que o planeta Terra, nessa bela e viva casa. Porém, se o ser humano fez tanto avanço por outro lado, ele se deixou corromper pelo fascínio que tais coisas lhe trouxeram à sua ganância, quis tornar todas as coisas só para si. Passou por cima de outros seres humanos, na busca de poder, matou milhões, criou bombas nucleares sem pensar nas consequências pela cegueira do tal desenvolvimento. Polui a água, o solo e o ar. E tudo isso porque nessa busca transcender os limites físicos ou intelectuais, ele se esqueceu de transcender num processo de superação de si mesmo, rumo a um ser humano mais pleno e harmonizado com o seu mundo interior, consequentemente, também com o mundo externo. É preciso despertar a consciência das pessoas desde o início de suas vidas, não só oferecendo intelectualidade, mas também espiritual, momento de interiorização, onde cada pessoa possa encontrar consigo mesma. Enfim, possibilitar que o ser humano encontre o seu equilíbrio. Maturidade emocional e o sucesso. Como tirar o desenvolvimento e a maturidade emocional do âmbito do acaso? Olhando para as questões que envolvem sentimentos como assuntos sérios, e não numa sociedade voltada para o consumo e a alegria química, o principal motor do desenvolvimento de uma pessoa, antes esquecido. Trata-se de maturidade emocional, um processo que ocorre continuamente ao longo da vida e não tem um fim. Diz respeito à maneira com que trabalhamos nossos sentimentos frente aos acontecimentos pelos quais passamos durante a nossa vida. Trata-se de um processo natural que deveria acompanhar as transformações do nosso corpo e na nossa mente, desenvolvimento físico e intelectual. No entanto, não é assim que ocorre. Estamos preocupados em não ter barriga, em ganhar músculos, mas nunca nos ocorreu perguntar: estou emocionalmente preparado para lidar com os meus sentimentos? Geralmente não. Conhecer e direcionar a estrutura do funcionamento do nosso mundo mental é garantir a qualidade de uma vida emocional. Sem qualidade de vida emocional, não dá para se falar em qualidade de vida. O desenvolvimento emocional ocorre quando o ser humano entra em contato com os outros. Assim, a base de toda a nossa vida interior é o relacionamento interpessoal. Mais do que isso, a empatia. A capacidade de nos colocar no lugar do outro. Se isso já é difícil em família e com os amigos, imagina trabalhar com os outros o dia inteiro, semana após semana. Como entender e ser entendido? E por que é tão difícil o relacionamento interpessoal? A inteligência emocional abrange 5 áreas do comportamento humano: conhecer suas próprias emoções, e não só a capacidade de reconhecer a emoção que está sentindo assim que ela aparece, mas saber qualificá-la corretamente. Conformidade com o momento, qualidade e intensidade da emoção, e que administrá-la, ser capaz de adequar a energia da emoção para entrar em aprendizado, motivar a si próprio. Habilidade de conter emoção e reter impulsos para alcançar objetivos e manter confiante e otimista, mesmo à frente das situações adversas. Reconhecer emoções em outras pessoas. Sua presença é percebida em quase todos os papéis sociais, da área de vendas à gerência, e chama-se empatia.
Sua falta é também notada e é a causa dos inúmeros problemas do século XX. A chave para intuir as emoções alheias e a habilidade para ler as mensagens não verbais. Olhar, expressão facial, tom de voz e etc. Manejar relacionamentos quando duas pessoas interagem a direção do estado de humor de uma pessoa para outra pessoa. A sincronia de emoções determina-se uma relação que está indo bem ou não. Emoções não só comunicam, como também contagiam o estado de humor de outra pessoa. As emoções não só exercem um papel importante na produtividade individual, como são responsáveis por 80% do rendimento pessoal. Pensando nas organizações, pesquisou-se e é possível alguém se manter saudável em ambientes hostis. Informa que já existem pesquisas que comprovam que, quando um subordinado apresenta doenças psicossomáticas, há uma relação estreita com o humor transmitido pelo gerente. O subordinado é contagiado pela maneira com que o chefe o trata, pelo estado emocional deste. Baseada nisso, ela se pergunta se poderemos no futuro chamar as doenças profissionais o estresse, a úlcera e o infarto adquirido por convivência em ambiente hostis. O ideal é a existência de uma proposta fundada numa metodologia educacional que prepara a criança desde os primeiros anos de escola para saber administrar emoções e relacionamentos, já que as emoções são aprendidas no campo organizacional. Isso abre um caminho para que propostas de ensinar sejam possíveis após, é claro, o devido diagnóstico de maturidade emocional e identificação das principais emoções. Tratar das emoções passa a ser a criação de novos modelos de atuação em circunstâncias desagradáveis, através da introdução de novas fórmulas, administrá-la, tornar-se possível modificar a cultura organizacional de maneira rápida e eficaz. A cultura empresarial precisa mudar para uma atitude mais colaborativa e menos competitiva. As empresas precisam funcionar como os três mosqueteiros, um por todos e todos por um. Caso contrário, vão acabar por destruírem mutuamente. Entender de gente é prioridade número 1 de qualquer empresa. Nos dias de hoje, mais importantes até do que conhecer o próprio negócio. Competências como responsabilidade ética, visão estratégica para a atividade. Comprometimento, criatividade, entre outras, evoluem por meio de processos educativos e de elaboração psíquica ao longo da vida, não durante um treinamento, avisa a psicóloga. Mesmo assim, existem 2 passos para que podem tornar a caminhada mais proveitosa. Primeiro passo: informar-se por meio de livros e cursos sobre os funcionamentos do nosso psiquismo, da mesma forma como queremos entender como funciona o nosso corpo. O segundo passo, reconhecer como funciona o nosso aparelho psíquico, quer dizer, entender por que falamos ou deixamos de falar certas coisas, do que temos medos, entre outra coisa. Esse tipo de exercício amplia o grau de autoconhecimento e é responsável direto pela maturidade emocional. Procura a formação do ser humano que habita o profissional, dando ênfase tanto à parte emocional quanto à parte intelectual. Apesar da visão holística, o homem ainda é visto sob fragmentos, sem perceber que todo não é o mesmo que soma das partes, pois cada parte exerce influência sobre a outra. Como vivemos em uma sociedade mecanicista, se privilegia apenas a competência profissional, desconsiderando o crescimento interno de cada um. Infelizmente, vivemos uma crise e muitas vezes não temos a opção ou condição de pensar em forma mais afetiva. A eficiência do auxiliar e técnico de enfermagem depende diretamente de suas atitudes para consigo mesmo e com os outros, habilidades interpessoal e intrapessoal. Deve-se levar em consideração também o quanto o profissional está disposto a considerar o autoconhecimento como peça fundamental na sua formação. Esse movimento é carregado de resistências internas, medo de lidar com as emoções e sentimentos, e geralmente é deixado de lado. A psicologia emocional tem como objetivo fazer profissionais de saúde críticos com relação à sua atuação cognitiva e emocional,
descobrindo e valorizando as pessoas que existem dentro de cada profissional. Espera-se que o profissional do futuro tenha o perfil de uma pessoa capaz de investir no seu autoconhecimento, que seja ágil e criativo na resolução de problemas e que tenha um conhecimento variado e eclético em suas habilidades nas relações humanas. O comportamento humano nas organizações de saúde tem sido focalizado através de temas como motivação, liderança, gerência participativa, processo grupal, comunicação, dentre outros, tendo em vista a excelência organizacional, no que tange a produtividade, qualidade, mercado, competitividade, ainda que na prática seus efeitos sejam distantes do propósito pretendido, ou seja, estejam muito aquém do esperado. O trabalhador da área de saúde, mais particularmente o enfermeiro, vem sofrendo contestações acerca dessa situação. Tem-se exigido do enfermeiro atuar em conformidade com os anseios organizacionais, sem contudo lhe oferecer como contrapartida fundamental maior atenção para suas próprias dimensões psicossocioespirituais, assim como daqueles de seus colaboradores e de seus clientes. Isto tem sido causa de um sofrimento no trabalho e de estresse profissional. O estresse profissional é definido como o processo de perturbação engendrado no indivíduo pela mobilização excessiva de sua energia de adaptação para o enfrentamento de solicitações do seu meio ambiente profissional. Solicitações estas que ultrapassam as capacidades atuais físicas ou psíquicas desses indivíduos. Podemos dizer que o trabalho de enfermagem, por si só, constitui fonte de estresse, em virtude do sofrimento dos pacientes, dos acontecimentos inesperados, da necessidade constante de agir com diligência e, enfim, das condições de trabalho. Contudo, em nosso meio, outras causas de estresse, como foi mencionado, somam-se a essas. O enfermeiro pode enfrentar a atividade de diversas fontes de estresse no seu cotidiano, sobretudo através de ação. E se o enfermeiro respaldar a sua conduta no desenvolvimento de dimensão afetiva, ele pode tornar-se um ser humano mais pleno em suas ações, consequentemente absorverão ou pelo menos minimizarão a sua tensão ou seu estresse. Síndrome de burnout. Com o mercado competitivo, ter esse estresse é normal e até nos ajuda a tomar decisões no trabalho e na vida pessoal. No fim da década de 60, estudiosos previram a nova doença, classificada como síndrome de burnout. Caracteriza-se por ser um ponto máximo de estresse profissional. Pode ser encontrada em qualquer profissão, mas em especial nos trabalhos em que há impacto direto na vida de outras pessoas. É o que acontece, por exemplo, com o profissional da saúde em geral, jornalista, advogado, professores e até mesmo voluntários. O termo burnout significa que o desgaste emocional danifica os aspectos físicos e emocional da pessoa, pois, traduzido do inglês, burnout quer dizer queimia e out, exterior. Embora já venha falado sobre o assunto há décadas no Brasil, as discussões em torno da síndrome tornam-se mais fortes nos últimos anos. Problemas de relacionamento com colegas, clientes e chefes, falta de cooperação entre os colegas de trabalho, de equilíbrio entre a vida profissional e pessoal e também da autonomia são grandes causadores do nível de estresse. Fortes candidatos são aqueles conhecidos como workaholics, que se identificam bastante com o trabalho. Vivem para ele e têm níveis de exigência muito altos. Pessoas com a síndrome apresentam sintomas como fadiga, cansaço, distúrbio do sono, dor muscular e dor de cabeça, irritabilidade, alteração de humor e de memória, dificuldade na concentração, falta de apetite, depressão e perda da iniciativa. Essa soma de mal-estares podem levar ao alcoolismo, ao uso de drogas e até mesmo ao suicídio. No dia a dia, a pessoa fica ainda mais arredia, isolada e passa a ser irônica, cínica e a produtividade cai. Muitas vezes o profissional acredita que a melhor opção seja tirar férias, entretanto, quando volta descansado, retoma a postura anterior. Há casos de pessoas que saíram de férias, descansaram e estavam bem, mas ao voltar ao trabalho apresentam sintomas novamente. Para detectar a síndrome, deve fazer um exame minucioso e analisar os problemas enfrentados que estão relacionados ao ambiente de trabalho ou à profissão.
O ideal é procurar um especialista no tema e fazer exames psicológicos. É necessário avaliar se o ambiente profissional que causa o estresse ou se são atitudes da própria pessoa que passam a ser um estopim. Nesse primeiro tema de psicologia, você pode compreender e refletir sobre o ser humano. O ser humano é um composto de corpo, mente e espírito. Dentro desse contexto, encontramos algumas dimensões de funcionamento humano: afetivo, comportamental, fisiológico, cognitivo e transcendental. O ser humano é composto por um todo e cada dimensão influencia a outra, acelerando ou retardando o desenvolvimento do indivíduo como um todo. Segundo Maslow, as necessidades humanas básicas são necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, necessidade de amor e pertinência, necessidade de estima, necessidade de autorrealização. O ser humano não está sozinho, ele está em constante relacionamento com a natureza e com o ecossistema, com a Terra e com os demais seres humanos. A qualidade das relações é de extrema importância rumo ao processo de humanização. A inteligência emocional abre 5 áreas do comportamento humano: conhecer suas próprias emoções, conhecer conformidade com o momento, qualidade de intensidade de emoção, o que é administrar, motivar-se a si próprio, reconhecer emoções em outras pessoas e manejar relacionamentos. Espera-se que o profissional no futuro tenha um perfil de uma pessoa capaz de investir no seu autoconhecimento, que seja ágil e criativo na resolução de problemas, que tenha conhecimento variado e eclético com habilidades nas relações humanas. Estresse profissional é definido como processo de perturbação engendrado no indivíduo pela mobilização excessiva de suas energias de adaptação para o enfrentamento das solicitações do seu meio ambiente profissional. Solicitações essas que ultrapassam a capacidade atual física ou psíquica deste indivíduo. O mercado competitivo, ter estresse é normal e até nos ajuda a tomar decisões no trabalho e na vida pessoal. No fim da década de 60, estudiosos previam a nova doença, classificada como síndrome de Burnout, caracterizada por um ponto máximo de estresse profissional. Pode ser encontrada em qualquer profissão, mas em especial nos trabalhos em que há impacto direto na vida de outras pessoas. O que acontece, por exemplo, com os profissionais da saúde em geral, jornalistas, advogados, professores e até mesmo voluntários.